Rússia, o lugar onde Napoleão naufragou, o lugar onde os nazistas caíram, o lugar onde Neymar rolou. Vocês estão aqui por sua livre e conta em risco, hein? Hein? Já sabe! Quem me dera pudesse voltar para a Rússia que você acompanhou em 360 graus aqui no canal Buenas Ideias. E, aliás, deu menos view e menos like do que o habitual. Será que era por causa daquela coisa confusa dos 360? Então vamos agora fazer em 180 graus só a Rússia. Eu prometi que eu ia falar sobre os efeitos, as influências do Kremlin e do comunismo no Brasil. E é isso que faremos a partir de agora, cara. Vem comigo. Meu Deus do céu. Criancinhas, criancinhas, venha comer criancinhas com o Partido Comunistinho. Aqui uma questão relevante, né? Acho que vale a pena ressaltar um negócio que Jones falou e eu concordo muito com ele, que é o seguinte: mas o Eduardo Bueno, ele é piadista, meu. Ele faz humor e piadas. Parça, o canal do Eduardo Bueno, Buenas Ideias, é um canal gigantesco, enorme. E muita gente que vai frequentar o canal dele, esperando, de fato, uma formação, alguma coisa sobre o período que ele tá tratando. Então, quando ele faz essas brincadeiras, essas ironias, isso é deseducador, né? Isso é deseducador. A gente sabe que o Eduardo Bueno, enfim, né, trabalha uma desonestidade intelectual absurda, um negócio absolutamente surreal, mas quando ele fica fazendo essas piadas, essas coisas, ele coloca na cabeça do sujeito que tá assistindo ele, que às vezes é uma pessoa que não tem tanto discernimento, que é alguém que não tem tempo de ler, que não acompanha, etc, 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 etc. Aí vai achar que é verdade. Aí fodeu, né? E a piada nem é boa, essa é a pior parte. Cara, o Kremlin é do ano 1000, mais ou menos no ano 1000. Quando vocês, brasileiros, ainda estavam tudo em taba. E a gente já tinha aquela fortaleza. Aliás, Kremlin quer dizer fortaleza, né? Era um etnocentrismo do caralho, né? É, mas é isso aí, né? Uma piada. Fortaleza de madeira, que depois virou uma fortaleza de pedra. E hoje tá lá, toda amuralhada, aquelas muralhas rubras, vermelhas, feito sangue que ali foi derramado, né? Foi o lugar que foi o centro das decisões dos russos até a capital ser transferida durante o Império Romanov, pelos czares, para São Petersburgo. Porém, quando fizemos a Revolução de Outubro de 1917, né, que começou lá... Nós não. Sai fora. Não me bota nesse barco não, porra. Lá no Palácio de Inverno, em São Petersburgo, que daí passou a se chamar Leningrado, né, depois de um tempo, que maravilha, né? Trouxemos a capital de volta para o Kremlin. E o centro das decisões do Império Comunista passou... Do Império Comunista. Exatamente. É um Império Comunista. É, exatamente. É muito bom porque a pessoa vai falar sobre império, sobre imperialismo, para falar de imperialismo soviético, sem nunca ter lido o formulador do termo, que é Lenin. E é claro que o Eduardo Bueno não sabe que dizer que a União Soviética era um império é um absoluto contrassenso. Absoluto contrassenso. Porque o que a União Soviética fez foi o contrário de seu império. Ela ajudou outros países a se libertarem de seus respectivos impérios nas lutas anticoloniais, né? Então, fica aí. A ser o assombroso Kremlin. E é claro que ele teve uma grande influência no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar, porque afinal o canal Buenas Ideias é sobre o Brasil, não é sobre a Rússia, aquele império do mal, entendeu? Então, quando que essa... Fora que pegaram uma imagem em baixa qualidade do Palpatine. Porra, que pós-produção é essa, parça? A influência se torna mais palpável no Brasil. A Revolução é de outubro de 1917 e no dia 9 de julho de 1917, mesmo ano, e já sob a influência de um movimento que acabaria derrubando o czar Nicolau II e a família Romanov do poder, estourou em São Paulo uma inacreditável greve geral. Foi a primeira greve geral bem-sucedida da história do Brasil. Foi tipo... Mentira, porque teve uma greve geral antes, a greve dos carregadores do Rio de Janeiro. É que era uma greve escrava, né? Aquela greve dos caminhoneiros que vocês viveram ali. São Paulo realmente parou e essa greve teve ramificações no resto do Brasil, especialmente em Porto Alegre. Mas realmente incrível foi essa greve de São Paulo, né, no qual 80 mil pessoas cruzaram os braços, foram duramente reprimidos pela polícia, a polícia comandada por Washington Luiz, que era secretário de segurança, prefeito de São Paulo, né, e que disse aquela famosa frase, né, que entrou para a história, né? A questão social, para mim, é uma questão de polícia.
né? A greve foi duramente reprimida. Mas ele não fala que a greve geral que foi articulada, ela não foi tão articulada com... Assim, claro que existiam movimentos marxistas, socialistas ali no meio, mas muito germinando ainda. Muito germinando. A principal influência da greve geral era principalmente dos coletivos anarquistas e das organizações anarco-sindicalistas que eram muito fortes no Brasil nessa viradinha, né? Mas é isso aí. Criou uma grande inquietação na classe dominante brasileira, né? Mas a verdade é que era uma greve que tinha todos os motivos para acontecer, porque de 1914 a 1917, né, o custo de vida tinha subido 400% no Brasil, o salário tinha aumentado 71%, mas o custo de vida tinha sido muito maior. Então um trabalhador ganhava na época 100 mil réis e o sustento de uma família de 3 pessoas mensal custava 300 mil réis. Então realmente era impossível sobreviver. Inclusive esse jornal aí é um jornal que o Astrogildo Pereira fala no livro da formação do PCB. Bem bom. Houve uma Ele não vai falar o nome da classe, né? Classe trabalhadora. greve que começou no setor têxtil, né, de São Paulo, especialmente no tal Cotonifício Crespi, lá do Conde Rodolfo Crespi, o cara que teve a primeira piscina particular de São Paulo, né, um fã do Mussolini, como se revelaria depois, né, um canalha, né, o Rodolfo Crespi. Como um bom burguês, né? Como um bom burguês. Começou ali, né, e foi essa fermentação. Mas ela foi duramente reprimida pela polícia e a história acaba. A história que a gente quer contar realmente é a história que se inicia com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, já em direta ligação com o Kremlin. Por quê? A partir de 1917, o Lenin está no poder no Kremlin, né? Ele estabelece a chamada Terceira Internacional, né? Tinha havido 3 reuniões internacionais do comunismo. A primeira internacional se deu em 1864, em Londres, com o Karl Marx e com Friedrich Engels presentes. Em 1889, teve a segunda internacional, que se deu em Paris, sob o comando do Engels. E essa internacional comunista, também chamada de Komintern, né, que vem do nome alemão Kommunist Internationalist, né, sei lá como é que se diz em alemão, mas é a União Internacional do Comunismo. Ela faz com que pipoque partidos comunistas em vários países do mundo. Porque esse é um princípio do leninismo, né? O internacionalismo proletário. Não é que o bagulho pipocou como se fosse geração espontânea, né, parça? É isso, pelo amor de Deus. Entre eles o Brasil. Essa internacional se deu em março de 1919 e já no dia 25 de março, mesmo mês, de 1922, surge em Niterói, é criado em Niterói, o Partido Comunista Brasileiro. A questão já vem desde o nome, porque ele se chamava Partido Comunista Seção Brasileira da Internacional Comunista. Essa questão do nome do Partido Comunista vai acompanhá-lo até o fim, porque ele se chamou ou Partido Comunista Brasileiro ou Partido Comunista do Brasil, o PCB. Né? Depois haveria várias distensões internas e ainda existe o PCB e o PCB e o PCdoB. Portanto, era um partido... mas são dissidências internas, né? É isso, né? Elas ainda existem e elas mostraram o caráter da que vieram, né? Diretamente ligado ao Kremlin, diretamente ligado à União Soviética. O que fez com que, aliás... Mas é engraçado, né? Porque o cara fala como se não tivesse partidos brasileiros que não tivessem íntima ligação com outros países, né? Vamos lembrar aí da UDN, a União Democrática Nacional, que existiu a partir do final do Estado Novo até o cancelamento do pluripartidarismo no segundo ato institucional da ditadura. A UDN era um partido francamente patrocinado e era uma seção dos Estados Unidos no Brasil. Francamente, assim, era evidentemente por onde existe a articulação do golpe militar. É a organização política que nunca vai reconhecer a legitimidade das eleições. É o Novo, é a Fundação Lehman, é todo esse pico que é tudo financiado, parça. Não é só o Partido... Pelo menos o Partido Comunista Brasileiro, na sua ideia de internacionalismo, tem a ideia de solidariedade internacional e não de subjugação da nação aos interesses do estrangeiro, de outra organização. É isso, né? A gente tem vários think tanks, tem vários partidos, como o Renova BR, o MBL, todos eles que recebem dinheiro de organizações, empresários, blá blá blá. É isso, né? Mas não, com os comunistas, não, aí não pode, pô, aí é a serviço do Kremlin, né? Porra, quem dera, né? Quem dera. Ele ficasse na legalidade por apenas 3 meses, porque ele foi fundado em março de 1922 e posto na ilegalidade em julho de 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa.
ele fica ilegal até 1927, ele volta a entrar na legalidade em 1927, ele concorre nas eleições de 1930, com um candidato próprio à presidência. Ele não vai falar, por exemplo, da lei acelerada, né? Não vai falar disso, né? Claro que não. Claro que não. Não vai falar que o PCB também entrou com o Bloco Operário Camponês e conseguiu eleger uma galera. Ele não vai falar disso, claro que não. O fabuloso Minervino de Oliveira, só lendo o nome do cara aqui, né? Porque Minervino de Oliveira... Caralho, e esse meteoro de baba aí? E é isso, né, Dudu? O Minervino de Oliveira hoje leva um coletivo no nome dele. Um franco lutador aí pelo direito da classe trabalhadora, especialmente da classe trabalhadora negra do Brasil, né? E é como diz Dom L, né? E deles a gente não vai nem lembrar o nome, nem lembro mais qual que era a letra. Favela venceu. É isso. Do Favela venceu. É isso. Cada um atua aonde ele cabe. Cada um escolhe o lado que lhe cabe. Minervino de Oliveira passou pra eternidade. E vários Pui aí vão ser esquecidos. Vou te contar, né? Evidentemente faz pouquíssimos votos, né? O próprio Getúlio Vargas perde com a sua aliança liberal a Revolução de 30. A Revolução não, as eleições se dão logo no início de 1930, mas a posse do presidente eleito Júlio Prestes se daria... Eleição essa que foi fraudada, como boa parte das eleições da República Velha, que fique claro. Só em novembro de 1930. Então, os revolucionários golpistas têm todo o ano de 30 para ir tramando essa Revolução de 30. E os comunistas... Os golpistas, né? Parça, é o que o Jones falou no vídeo dele sobre o Peninha. Golpista do quê, meu irmão? De uma república que ninguém participava, que as eleições eram todas fraudadas, que todo mundo era morto na base da bala. O Brasil ficou anos no estado de sítio. Anos em estado de sítio. Com as garantias constitucionais suspendidas. Isso é digno de chamar a galera que vai tomar o poder de golpe? Parça. Se recusam a participar dessa reunião. Inclusive o Oswaldo Aranha, talvez você saiba a história, leva dinheiro e armas por Luiz Carlos Prestes, que viria a ser o grande nome do Partido Comunista no Brasil, que estava exilado na Argentina. O Prestes recebe... Na Argentina? Conheço a história do Prestes, então não sei. Recebe as armas, recebe o dinheiro e não adere à revolução. Porque dizem isso é uma revolução burguesa. O Brasil vai mudar para continuar igual. É uma revolução que está sendo feita para tirar o poder das massas que tem que se revoltar, para acabar com a sociedade de classes, para instaurar um regime comunista no Brasil. Então não participa. E tá errado? Tá errado? Pergunta a vocês, chat. O Prestes errou? Não entendi. Entendi onde foi o erro e tal. É isso, né? O bom e velho instrumento de deboche. Aí fala, né? Porque ele queria construir o comunismo, o socialismo, aí fazendo piadinha, não sei o que lá. É só desonestidade intelectual, né? Da Revolução de 30 dada pelo Getúlio, né? Então, o partido é de novo jogado na ilegalidade, né? O Getúlio Vargas dá o golpe, ou faz a Revolução de 30. O golpe, velho. E aí se inicia, você já viu tudo isso aqui no Não Vai Cair no Enem, com aquele brilhantismo característico e com essa fluência extraordinária que só eu consigo narrar. E aí se inicia o movimento de 1933 da Constituinte. E nessa Constituinte... Ele basicamente não fala, né, que esse movimento de Constituinte é um movimento que é fruto da pressão, né, das organizações sociais que não queriam que o Vargas governasse por desmando, né? É isso. O Vargas colocava os interventores estaduais, a Constituição estava suspensa. É como se o movimento comunista, o movimento operário não tivesse qualquer influência nesse processo. Qualquer uma. E tem muita, velho. Vocês leem o livro A Formação do PCB, do Astrogildo Pereira, tudo isso é colocado, velho. Mas é isso, né? O Peninha nunca leu... No vídeo que ele fala lá da formação do PCB e tal, ele falou do Astrogildo, que era muito foda, o Astrogildo pica, não sei o quê. O parça não leu o livro dele. Não leu, porque se tivesse lido não tinha falado o tanto de merda que tá falando. É isso. Em 1933, o Partido Comunista não tem o seu registro aprovado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente por ser considerado um partido internacionalista. Não era um partido brasileiro, era um partido internacional. E todas essas articulações vinham de fato lá do Kremlin. Como vinham do Kremlin? Porque é isso, né? A base do internacionalismo é essa, parça. É essa. Mano, e eu acho que essa informação não procede, hein? Eu acho que ela não procede, porque vão ter deputados comunistas que vão ser eleitos no Brasil. Vão ter. Não só em 45, né? O próprio Bloco Operário Camponês, acho que já teve também. E a politicamente correta da história do Brasil diz que o Prestes se envolveu no assassinato de uma jovem. Qual é a dessa história? Então, o Prestes tem um envolvimento nisso, e o lance central é que tava rolando muita perseguição aos comunistas no Brasil inteiro. E se acreditou que essa jovem fosse uma espiã, uma informante. E o negócio, infelizmente, era
esse. Era essa a decisão que tinha que ser tomada. Era isso, porque a vida dos camaradas estava em risco. Simples e objetivamente. Jones faz um bom apontamento disso no vídeo dele do Peninha. Eu cansei de ver esse vídeo, gente. Na boa. Cansei. Entendeu? Kremlin, onde já estava no poder o homem de aço, Stalin, porque em 1922 tinha morrido o Lenin. Errou a data, 1924. Inclusive, o nosso objetivo aqui no canal Buenas Ideias era visitar o mausoléu do Lenin e mostrar para você o mausoléu onde ele está lá embalsamado, feito um faraó de Araque. Faraó de Araque, parça, que isso. O cara liderou a maior revolução socialista da história da humanidade, um processo vitorioso, que mobilizou povos de todos os lugares da Ásia, da Europa, e ele é o faraó de Araque, velho. Eduardo Bueno, quem é você na fila do pão, parça? Na boa. Quem é você na fila do pão? Parece um Drácula lá vestido. Eu entrei lá. Que otário. Só que não pode filmar, entendeu? Então eu não pude gravar, mas vi. Ele parece o Darth Vader, assim. O Lenin, né? O meu velho ídolo de adolescência, ídolo do Marcelo Madureira, você sabe, ídolo de tanta gente que vê esse canal, tá ali. E é muito bom, né? Porque ele tá utilizando essas referências dele como adolescente, do Marcelo Madureira, que virou um puta de um liberal conservador do caralho, pra poder falar que essa história aí de Lenin, de admirar o cara, é uma parada meio adolescente, né? Uma parada meio jovial, o jovem que é meio iludido com as coisas. É isso, né? É isso. Nossa Senhora. E ele me fez lembrar o quê? Me fez lembrar o mentor do Getúlio Vargas. Quem foi o mentor político do Getúlio Vargas? Você sabe, foi o Júlio de Castilhos. E o Júlio de Castilhos era positivista. Ele seguia uma doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte. E o Comte era um grande criador de lemas, né? Ele criou um lema, por exemplo, chamado a ordem por base, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, que tremula até hoje amputado na bandeira do Brasil, né? Não teve lugar para o amor, ficou só a ordem e o progresso. É um lema positivista do Augusto Comte, porque a República foi um movimento positivista em 1889. A República tem muito a ver com o Júlio de Castilhos. Mas o que tem o Júlio de Castilhos a ver com isso, caralho? O grande caudilho gaúcho, que é o cara que inspirou o Getúlio Vargas. E por que eu tô falando tudo isso? Por quê? Eu tô falando tudo isso porque não é o samba do crioulo doido, meu chapa. Não pode mais dizer samba do crioulo doido, inclusive atualmente. Estou dizendo isso. Nossa, velho, é o mínimo do mínimo, velho. Porque quando o Júlio de Castilhos morre, ele manda botar no seu túmulo, está lá no seu túmulo até hoje, mais um dos lemas do Comte. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Baita lema, baita lema. Mentiu? Mentiu, né? Walter Benjamin já dizia isso, Marx já dizia isso. Comte não foi criativo não, parça, ele roubou isso. É isso, como qualquer outra coisa, ele sampleou a teoria da história marxista. Sampleou. É o que o Lenin gostaria de ver printado lá, impresso em bronze, que nem está no túmulo de Júlio Castilhos, essa frase, né? Porque ele continua assombrando. Tá assombrando atualmente mesmo, né, Peninha? Porra, trouxe essa história do nada, pra lugar nenhum. Ali, o mundo lá do seu mausoléu, né? Mas a verdade é que toda essa história muda porque o Stalin não teve mais tanto interesse em fomentar a Revolução Internacional. Enquanto o Lenin estava no poder, aí sim, partidos comunistas pipocaram pelo mundo inteiro. Mas o fato é que o próprio Stalin acaba chamando para a Rússia o Luiz Carlos Prestes, depois da Revolução de 30. E lá o Prestes é autorizado, com o ouro de Moscou, a planejar aqui no Brasil a intentona comunista de 1935. Primeiro que intentona comunista é um termo já desatualizado, né, e é um termo pejorativo sobre esse processo, uma tentativa de revolução socialista no Brasil. E é aquela coisa, né? Ah, o ouro de Moscou que vai financiar. Parça, quem que financiou o golpe militar no Brasil? Foi o ouro estadunidense, né? Vamos lembrar disso, tá? Quem que financiou a independência do Brasil? Foi o ouro inglês. O ouro inglês. O melhor termo pra isso, jovem, você pode falar insurreição comunista de 35, você pode falar levante, não, o melhor é levante comunista de 35. Levante antifascista de 35. Que você também já viu ser contada com essa fluência. É pejorativo porque intentona foi um nome que a imprensa criou à época para fazer uma piada com a intenção comunista dos organizados.
do evento. Então era intentona, né? Mesma coisa, por exemplo, outro termo comum, né? A gente aprende na escola que o termo a gente chama de revoltas regenciais, né? Só que esses processos estão mais próximos de levantes regenciais ou de guerras regenciais, né? Porque no caso da Guerra da Cabanagem, por exemplo, a Guerra dos Cabanos, morreu 20 mil pessoas, 40 mil pessoas no Pará. Foi uma guerra civil. Mas quando você usa essa atribuição, né? Intentona, revolta, tal, você tira a credibilidade do evento, sabe? Você coloca esse evento como uma parada meio... aconteceu, sabe? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. História dos comunistas no Brasil, formação do PCB, do Astrogildo Pereira, Teotônio dos Santos, é muito bom também. O próprio livro de entrevistas do Prestes é bem legal, eu vi o Jones lendo e parecia bem interessante. Extraordinário, aquilo não vai cair no Enem. Né? Então, em 1935, eles deflagram essa tentativa quixotesca, patética de golpe, que é dizimada muito rapidamente pelo Getúlio Vargas e que dá o estímulo para o Vargas estabelecer em 1937 a ditadura do Estado. Caralho, 2 anos de procedência? Porra, Peninha, na moral, parça. Na moral, nada a ver isso aí, velho. Claro que isso vai ter uma legitimação argumentativa na sociedade civil, né? Que vai se ver ali o medo do comunismo e tal. Mas tem um processo no meio desse caminho, né? Existe uma criminalização, existe uma perseguição, existe tudo isso. Estado Novo. O Estado Novo termina em 1945 e o que acontece? O Partido Comunista Brasileiro volta à legalidade outra vez, logo no início de 1945. E aí, em 1945, com o golpe branco que derruba o Vargas e bota o Dutra no poder, há eleições em 1945, o Dutra foi eleito, o Marechal Dutra foi eleito. General Dutra, tá? Marechal é só título em época de guerra. Mas tem uma outra questão, né? Outra questão, que o Vargas queria continuar no poder, né? Depois ele apoia o Dutra, o alto comando do exército tira ele e tal. E o Partido Comunista volta para a legalidade e com 200 mil inscritos, 200 mil, o mesmo número do canal Buenas Ideias. Veja se não é uma vergonha o meu canal ter míseros 200 mil seguidores. Aliás, 200 mil pessoas organizadas num partido é gente pra caralho, velho. Ainda mais em 45. Porra, gente pra porra. O que faz cair por terra a própria teoria que o Peninha levanta no outro vídeo dele, que os comunistas não tiveram lastro do Brasil, de que os comunistas não avançaram em nada no Brasil. Parça, um partido de ter 200 mil pessoas organizadas é muita gente, velho. Ainda mais em 1945. No Brasil, que a população era muito menor. Obrigado. Então, vai falar que não influenciou? Influenciou pra cacete. Tem 189.895, 96, 97, 98. Ou seja, tem menos assinantes do que o Partido Comunista tinha de membros ativos em 1945. Quantos tem agora? Vou me arrepender. Puta que pariu. 1,5 milhão. 1,027 milhões. E o Partido Comunista elege um senador, quem? Luiz Carlos Prestes, eleito senador pelo voto popular, e elege 17 deputados, dentre eles Jorge Amado, o escritor. Pica! Mas em 1946, com o início da Guerra Fria, o Dutra articula junto com o TSE E os Estados Unidos da América, né, Peninha? E os Estados Unidos da América, porra! Usando uma brecha da Constituição, faz com que o Partido Comunista volte para a ilegalidade. Por quê? Porque a Constituição... Não sabiam, gente, que Jorge Amado era comuna. Vocês não sabiam disso? A lei que permite religiões de matriz africana é uma lei de autoria do Jorge Amado, de 45. Pica, né? Muito pica. Parça, só os melhores eram. Graciliano, Pagu, só os pica, velho. Jorge Amado, só os pica, velho. Esquece. Constituição dizia que apenas partidos que apoiam a democracia poderiam participar do jogo democrático. E chegamos então no ponto que nos interessa, porque hoje temos de novo no Brasil o Partido Comunista, então a gente fica se perguntando, e vai concorrer nas eleições, e a gente fica pensando assim, por que o Partido Comunista quer participar de eleições se o Partido Comunista sempre foi contra eleições, sempre foi contra a democracia, né? Só que daí é o seguinte, aqueles que são contra o Partido Comunista, alguns idiotas, inclusive, que participam aqui, que querem dar palpite no canal Buenas Ideias, e são a favor
da intervenção militar, eles são de direita, não sei o quê, ficam me enchendo o saco, que nem a esquerda também fica me enchendo o saco. Por que que os caras de direita não querem que o Partido Comunista concorra e perca nas urnas? Eles gostariam que eles não concorressem, eles querem que seja ilegal, deixa ser ilegal e não se eleger. E o Partido Comunista quer participar das eleições, por que se o Partido Comunista sempre foi contra as eleições? Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou contra quem é contra o Partido Comunista e eu sou contra quem é a favor do Partido Comunista. Essa é bobo, é isso, é bobo. Eu só sou a favor do partido de Eduardo Bueno, que é quase monarquista, desde que Eduardo Bueno seja o rei. E eu tenho certeza que você, um dos meus 200 mil seguidores, está comigo e acha que eu devo estar lá no mausoléu do Lenin, totalmente embalsamado. Uau. E comandando o mundo mesmo morto. Então, Lenin comandando o mundo mesmo morto. Queria. Fora que, Eduardo Bueno, na entrevista com a Sofia Manzano eu falei disso. A primeira pergunta que eu faço pra ela, recomendo muito que você assista. E se você aí não assistiu, vai lá assistir. Tá muito bom. esse é um final patético, mas tu mereces esse final mesmo. Então, tchau. Nossa, que final patético mesmo, porque ele fala de comunismo no Brasil, mas... Nossa senhora.